eu quero mostrar para você o que acontece com o seu hipocampo, que ele diminui a sua capacidade intelectual para proteger o seu próprio cérebro. Para entender isso, nós precisamos mergulhar e olhar de perto o ponto onde os neurônios se comunicam, as sinapses. Vamos entender o seguinte: imagine que para você aprender algo novo é como se fosse uma operação comercial internacional entre dois países. Normalmente, a operação comercial entre dois países ocorre por meio de portos. Vamos considerar que esse neurônio aí de cima que está piscando para você seria o porto de saída de um país estrangeiro. É o neurônio que vai enviar as mensagens. Nessa transação comercial, como que ocorre? Do porto de saída vão partir navios que vão atravessar o oceano. E esses navios vão ter contêineres cheios de neurotransmissores. Ao atravessar o oceano, os navios vão chegar no porto de chegada. Seria o neurônio que vai receber as mensagens. Em um cérebro saudável, como que isso ocorre? Os navios vão ancorar no porto de chegada. Vão liberar os contêineres. Os neurotransmissores que estão dentro dos contêineres vão abrir comportas no porto de chegada, que vai permitir a entrada de cálcio no porto. É o cálcio, em última análise, que está fazendo a comunicação entre os neurônios. E no hipocampo, como que a gente pode entender esse processo? Aquele neurônio lá de cima recebe o nome de neurônio pré-sináptico. Já o neurônio de baixo recebe o nome de neurônio pós-sináptico. E o espaço entre os dois neurônios é a fenda sináptica. No hipocampo, o principal neurotransmissor excitatório é o glutamato. É ele que vai fazer a comunicação entre os neurônios. Embora essencial, tem um problema aqui. Quando em excesso, o glutamato causa o que nós chamamos de saturação tóxica nos neurônios. Essa saturação tóxica pode levar à morte dos neurônios. Para proteger o hipocampo, o que acontece? Uma diminuição da sensibilidade ao glutamato no neurônio pós-sináptico. É aí que você vai ter as consequências. Embora o seu hipocampo esteja protegendo os neurônios da morte, você tem efeitos colaterais, que seriam a perda da memória, a dificuldade de concentração e a diminuição do foco. Mas você pode se perguntar, uma noite de sono resolve esse problema? E a resposta é não. Vamos entender por que o hipocampo não volta ao normal após uma noite de sono. O que está acontecendo é que a sua homeostase biológica foi sequestrada. Em outras palavras, o equilíbrio dinâmico do seu corpo não está funcionando mais. E por que isso acontece? É muito comum nos dias atuais a gente estar em um estado de alerta crônico. Esse estado de alerta crônico leva ao aumento do estresse. O estresse vai aumentar a liberação do cortisol, que vai atuar como um bloqueador logístico que vai inibir transportadores de glutamato na fenda sináptica. A função desses transportadores seria remover o excesso do glutamato, mas olha só, agora eles estão inibidos. Qual que é a consequência disso? Na fenda sináptica vai ter uma grande concentração de glutamato. Se esse glutamato ficar ativo por muito tempo, ele vai excitar o neurônio pós-sináptico. É aí que o seu hipocampo vai entrar no modo de defesa. Ele vai diminuir a sensibilidade dos receptores para manter o protocolo de emergência ativado. É quando o seu hipocampo para de funcionar e você vai ter perda da memória. O que nós precisamos ver agora é como nós vamos destravar essa capacidade cognitiva. Já vimos que dormir e descansar não funciona. O que funciona então? Nós precisamos restaurar o equilíbrio das sinapses. E isso é feito da seguinte maneira.
Acabamos de ver que numa sinapse saudável nós temos uma comporta que vai controlar a entrada de cálcio no neurônio pós-sináptico. E na neurofisiologia, quem é essa comporta? É uma proteína. E essa proteína recebe o nome de receptores NMDA. É o cais que vai permitir a ligação do glutamato no neurônio pós-sináptico. Vamos aumentar esse neurônio pós-sináptico e ver quem é esse receptor NMDA. O receptor NMDA tem uma característica extremamente importante. Perceba que nesse receptor tem um íon, o íon magnésio. O íon magnésio é uma barreira de segurança que controla a entrada de cálcio. Ele vai garantir que entre a quantidade correta de cálcio para permitir que ocorram os processos de aprendizado e de memória. Na fisiologia, o que acontece? O glutamato que nós já vimos vai alterar o formato do receptor NMDA quando o glutamato liga nesse receptor, e essa alteração conformacional vai atuar exatamente no íon magnésio. Quando ocorre a ligação do glutamato no receptor NMDA, ocorre a expulsão do íon magnésio do seu sítio. A expulsão do íon magnésio abre um canal. É esse canal que vai permitir o influxo de cálcio no interior do neurônio pós-sináptico. Em condições fisiológicas, é isso que garante a sua capacidade de memorização e de aprendizado. Mas o que nós estamos vendo? Se o glutamato excitar constantemente o receptor NMDA, aqui nós vamos ter um problema. Quando o influxo de cálcio é constante, ocorrerá a exaustão do funcionamento do neurônio. E para proteger o neurônio, o seu raciocínio vai travar. Isso porque o neurônio pós-sináptico simplesmente para de funcionar para evitar que ele morra. Agora nós temos que ver como que nós vamos restaurar a trava de segurança do nosso neurônio. Aqui nós temos dois mecanismos. Um mecanismo seria interromper a inundação, ou seja, interromper o influxo constante de cálcio. Como que nós fazemos isso? Por meio do magnésio eritrionato. Não é um magnésio comum, é um magnésio que tem a capacidade de atravessar uma barreira protetora do nosso cérebro, chamada de barreira hematoencefálica. Esse magnésio consegue atravessar a barreira hematoencefálica e se ligar na região específica do receptor NMDA. Isso vai garantir que o influxo de cálcio seja interrompido, restaurando o funcionamento do neurônio. Mas isso não é o suficiente para garantir o pleno funcionamento do nosso neurônio. Nós temos que ativar o protocolo de limpeza. Fechar apenas as comportas não garante que o seu ambiente esteja totalmente imune aos detritos metabólicos. Nós precisamos sinalizar para o cérebro que o estado de alerta vai ser interrompido. Nesse momento, nós vamos ativar o nervo vago, que nesse contexto vai trabalhar como se fosse um freio biológico. Quando nós abaixamos o estresse, reduzimos os estímulos, isso vai fazer com que o nervo vago estimule uma via, chamada de via anti-inflamatória colinérgica. A função dessa via seria estimular células especializadas do cérebro chamadas de microglias ou micróglias, tanto faz. Essas células vão atuar como verdadeiras faxineiras do cérebro. São essas células que vão remover o excesso de glutamato na fenda sináptica. Qual é o resultado disso? Ela vai diminuir a excitabilidade do neurônio pós-sináptico. Nós vimos então que a névoa mental que você pode sentir não é necessariamente uma falha de memória, preguiça ou falta de foco. O que pode estar acontecendo é que o seu sistema de defesa neuronal não está funcionando corretamente. É isso que leva ao prejuízo da sua memorização e capacidade de aprendizado. Se essas informações forem importantes para você, não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!